Como poder viajar por conta própria, fazendo seu próprio roteiro e sem precisar depender de preços tabelados e de roteiros prontos feitos por agências de turismo? Eu acho que essa é uma dúvida de várias pessoas e também era uma dúvida nossa quando nós começamos a viajar. Na verdade, a nossa primeira viagem internacional que a gente foi fazer por conta própria foi para os Estados Unidos, mas para chegar até esse ponto de decisão, nós passamos por várias outras viagens, várias outras vezes que nós fomos contratar a empresa de turismo e na verdade a gente não saiu muito satisfeito. Às vezes a gente achava que o preço era um pouco alto ou às vezes a gente tinha que ficar se adequando aos roteiros que eles faziam. E isso trouxe para mim uma vontade muito grande de aprender técnicas ou de criar um script de planejamento de viagens e poder fazer as minhas viagens por conta própria. E isso daí foi o que deu a nossa virada de jogo, foi o que fez até com que a gente pudesse viajar mais, porque a partir desse momento, desses conhecimentos, eu comecei a economizar dinheiro nas minhas viagens e consegui com isso ter mais dinheiro para fazer outras viagens, ou até descobrir técnicas de fazer uma viagem com 2 destinos, né, na mesma semana, nos mesmos 10 dias. E isso daí me ajudou muito e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas Hipólito, criador do projeto Viajar para Todos, e hoje a gente vai começar a nossa série a respeito de orçamento e de planejamento de viagens. Eu tenho certeza que vai ajudar você bastante. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreve no nosso canal e ativa aqui o sininho da notificação para poder ficar por dentro de todos os vídeos novos que a gente coloca no canal, e deixe seu like aqui também, isso vai ajudar outras pessoas, não só você, a ter acesso ao nosso conteúdo. E o primeiro ponto que a gente considera na hora de fazer a nossa viagem são as datas. E aí a maioria das pessoas acha que são os destinos, mas eu vou falar por que eu considero que as datas são mais importantes. Porque a maioria de nós, né, temos ali empregos formais e a gente só consegue ter férias uma vez no ano, ou dividir aqueles 30 dias em algumas parcelas durante o ano. Então isso não dá, às vezes, muita flexibilidade para a gente poder viajar, e também, às vezes, eu não consigo escolher aquela data exata, aquele mês exato para poder fazer a minha viagem. Então, antes de começar a planejar o seu roteiro, saiba quais são as datas que você pode viajar, e aí sim a gente parte para o segundo ponto, que são os destinos. E aí eu aconselho que você não tenha somente um destino de viagem no ano, que você tenha uma lista de destinos e uma lista de lugares que você quer conhecer. Isso daí ajuda bastante, porque como as nossas datas, né, via de regra, não são tão flexíveis assim, eu tenho que pegar as datas que eu tenho para viajar e encaixar o meu destino dentro daquelas datas. E às vezes eu tenho que entender que talvez naquela data que eu tenho para viajar não seja a melhor data para conhecer o primeiro destino da minha lista. Então, assim, citando 2 exemplos, né, que já aconteceram com a gente. O primeiro era uma viagem que a gente queria fazer para o Nordeste, e aí a gente queria fazer uma viagem e também mergulhar, poder fazer um mergulho lá em Natal e nos arredores. Só que a gente tinha que entender que as datas que a gente tinha para viajar tinham que ser datas boas para mergulho, e para isso a gente tinha que pesquisar a tábua das marés, né? Para quem não sabe, existe uma tábua de marés que mede a altura da maré nos dias do ano, nos diferentes dias do ano, e você só consegue fazer o mergulho bom, os melhores dias de mergulho são os dias em que a maré está mais baixa, tendendo a zero. Então a gente teve que pesquisar para saber se aquelas datas que a gente tinha para viajar eram datas boas para viajar para o Nordeste, porque se a maré tivesse alta, provavelmente a gente não conseguiria fazer um mergulho, que é o que a gente queria fazer, e é uma coisa que não ia fazer muito sentido, né? Outra situação foi a viagem nossa para o Chile, que a gente queria ver a neve, mas existem épocas do ano que neva naquele lugar. Então, se por exemplo a minha janela de viagem fosse no começo do ano, janeiro, fevereiro, não adiantaria eu viajar para lá, porque eu não conseguiria ver a neve. E aí eu vou passando para os outros destinos da minha lista de destino. Isso daí é bem bacana, e você sempre vai conseguir, se você tiver a sua lista, adequar um destino onde você vai conseguir viajar bem, viajar barato, dentro das datas que você tem disponíveis. Mas não é somente isso que é importante dentro desse segundo quesito, né, que é o quesito dos destinos. Além de eu
pesquisar quais são, né, as melhores datas, se a época que eu tenho para viajar é a melhor época ou é uma época boa para viajar para o meu destino, eu tenho que também saber os requisitos de entrada naquele local e as restrições de entrada, que são duas coisas diferentes. Então, sempre quando eu tenho uma data e escolhi o meu destino, eu tenho que saber o que eu preciso para estar viajando para aquele local, principalmente se você está fazendo viagens internacionais. Então, tem alguns destinos que você vai precisar de passaporte, outros destinos você nem precisa de passaporte, né? Como são os países aqui da América do Sul, do Mercosul, né? Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Bolívia, esses países, Peru, você não precisa de passaporte, somente com a identidade você consegue viajar. Para outros países eu preciso de passaporte, para alguns países do Caribe, além do passaporte, eu também preciso de um certificado de vacinação de febre amarela e existem países que eu preciso de visto. Então, sempre que você escolher o seu destino, o próximo passo é você ver quais são os requisitos de entrada e começar a entender o que você precisa fazer para bater cada um desses requisitos de entrada. E aí o segundo ponto que eu coloquei, que são as restrições de entrada, são muitas vezes devido a causas naturais, mas também hoje a gente tem muitas restrições ainda com relação ao coronavírus. Então temos países que estão permitindo visitação, outros estão permitindo visitação com restrições, cobrando quarentena. Então é interessante que você já pesquise o seu destino e desde já saiba quais são as restrições de entrada naquele local, né? Ou às vezes a gente tem restrições de entrada até por causas naturais, como passou um furacão há pouco tempo, teve uma catástrofe natural, ou às vezes aquele país não está passando por um momento legal de visitação. Então nesses casos seria melhor você pular para o próximo item da sua lista. Então, de maneira geral, escolha as datas, enquadre o seu destino dentro da data que você tem para viajar e depois disso você veja quais são os requisitos ou as restrições de entrada para poder ir para aquele destino. E a partir daí a gente vai começar a falar dos valores. Então, antes de passar para o orçamento, na verdade, para os custos, você também deve considerar o roteiro que você quer fazer. Na verdade, ter pelo menos um roteiro aproximado. Isso daí vai te ajudar em dois pontos principais. Na verdade, já aconteceu com a gente uma história também numa consultoria nossa de um casal que estava fazendo uma viagem e eles queriam fazer uma viagem de 10 dias e iam ter um custo até relativamente alto. E depois que a gente passou essas dicas de roteiro para eles, eles mudaram o orçamento deles e isso fez com que a viagem deles ficasse muito mais barata e muito mais interessante. Que é o seguinte, quando você pega e começa a fazer o planejamento da sua viagem e você faz um roteiro aproximado, você consegue ter a ideia de quantos dias você precisa para viajar ou em quantos dias você precisa para conhecer as atrações principais daquele roteiro. E isso te ajuda, primeiro, a economizar mais, porque se você às vezes planejou passar 10 dias num local, mas você entende que você consegue visitar tudo com 5 dias, você economizou no mínimo 5 dias de hospedagem, 5 dias de alimentação, 5 dias de aluguel de carro. Então o custo da sua viagem passa a ser muito menor. E isso serve para mais, serve para menos também. Porque às vezes a gente vê que alguns pacotes de viagem fazem roteiros assim, viagens de 5 dias, mas 5 dias não é o suficiente para conhecer tudo de principal, tudo que você gostaria de conhecer naquele destino. Então faça esse roteirinho aproximado, pesquise quais são as principais atrações no local onde você quer ir, para que você consiga encontrar um número de dias ideal para você, para a viagem que você quer fazer, para os destinos que você quer fazer. Isso daí que é o mais importante, que você esteja satisfeito com o seu roteiro. E o segundo ponto é que às vezes a gente consegue descobrir que o número de dias, né, que a gente consegue conhecer todos os destinos daquele roteiro é menor do que a gente imaginava. Isso abre a opção para que você conheça um segundo destino na mesma viagem. E se você estiver se perguntando se fica muito mais caro, não fica. E às vezes a gente consegue fazer viagens internacionais para conhecer 2 destinos pagando o mesmo preço de passagem aérea. Essa daí é a técnica do Stop Over, que eu tenho até um vídeo aqui no nosso canal que conta como você faz para conhecer 2 destinos pagando apenas uma passagem.
Então, essa questão do roteiro, muitas vezes você fazendo o roteiro e encurtando os dias ali no destino, você consegue conhecer 2 destinos, fazer uma viagem para 2 lugares e vai gastar praticamente a mesma coisa. E agora sim, depois de definir as datas, destinos e roteiros, agora de fato que a gente vai começar a ver os custos da nossa viagem, e a gente sempre começa pela passagem aérea, porque é o fator que mais causa impacto econômico, né? A passagem aérea normalmente é o que fica mais caro na nossa viagem, e aí você tem que analisar alguns itens. Você pode até ver o preço da sua passagem, tem uma média de preços aproximada, mas também você tem que considerar quando comprar a sua passagem aérea, e eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo onde eu ensino quais são as melhores épocas, com qual antecedência você deve comprar a sua passagem aérea. Mas já de início você pode pegar um valor ali aproximado, você pode ver uma média de valores de passagem e já pode considerar aí no seu orçamento esse valor de passagem aérea, sendo que a continuidade de pesquisa que você vai fazer, o acompanhamento que você vai fazer desse preço de passagem vai te ajudar muito, porque além de ser o preço mais caro na sua viagem, é o valor onde você mais consegue economizar. Então às vezes você consegue comprar passagem com 40%, 50% de desconto, e isso vai te dar uma economia na sua viagem inteira. Então escolha a passagem aérea, faça um orçamento, mas mantenha fazendo esse acompanhamento de preço. Pessoal, a próxima dica de planejamento de viagem que eu vou deixar para vocês é com relação à hospedagem. Então, sempre que a gente viaja, eu tento buscar conciliar o local onde eu vou ficar para que seja um local próximo das principais atrações que eu quero fazer. Por isso que fazer aquele roteiro inicial, aquele roteiro prévio é muito importante para mim, porque através daquele roteiro eu tenho ideia das atrações principais ou daquelas coisas que eu com certeza vou querer fazer na cidade, e eu tento já pegar um hotel que fique próximo ou que tenha uma boa saída, né, uma boa rede de transportes para chegar até os destinos que eu quero. E isso me faz economizar muito dinheiro também. Outra coisa que a gente também faz é adequar, né, os hotéis à nossa expectativa. Então, às vezes você vai querer viajar gastando menos, tem gente que gosta de hostel, tem pessoas que querem pegar alguma coisa melhorada, e sempre que a gente vai fazer a cotação dos nossos hotéis, eu uso os aplicativos de busca. Então, existe o Hotel Urbano, Hotels.com, Trivago, todos esses sites aí de busca, eles são muito bons, e você consegue encontrar preços de hotéis dentro das características, né, dentro daquilo que você busca. E uma outra coisa que eu também sempre presto bastante atenção quando eu vou reservar os hotéis da minha viagem, eu estou fazendo uma viagem por conta, é verificar os horários do meu voo. Então por isso que já é legal você pesquisar o voo antes. Se você já tiver comprado, melhor ainda. Se não tiver comprado, já veja as rotas de voo, normalmente quais são os horários que os voos chegam e que os voos partem, porque aí você já consegue ter uma ideia de quantas diárias de hotel você vai precisar, se você vai estar chegando de madrugada ou se você vai estar saindo no outro dia. Então às vezes tem uma diferença ali de 1 ou 2 diárias para mais ou para menos. Isso daí também pode te ajudar a fazer uma viagem mais barata. E aí depois que a gente já escolheu os hotéis e a hospedagem, eu falo que a grande parte, né, dos custos da viagem elas já foram feitas. Então eu acho que esses pontos são os pontos que mais chamam a atenção. Mas mesmo assim é importante você ver e cotar o preço dos passeios que você vai estar fazendo na sua cidade de destino. Então nesse ponto eu normalmente faço uma lista de passeios também, assim como a gente tinha aquela lista de destinos, eu também faço uma lista de passeios. E aí naqueles eu escolho quais são os passeios principais, aqueles que eu com certeza vou querer fazer, e já vou orçando, né, vendo quanto custa cada um deles, e depois eu vou preenchendo o tempo que eu tenho nos meus dias ou na minha viagem com alguns outros passeios ou algumas outras coisas que dê para conhecer na minha cidade de destino. E eu sempre costumo olhar o preço e também quanto tempo em média dura aquele passeio. E isso aí vai impactar até no próximo ponto nosso, que é a alimentação, que eu vou explicar para vocês o porquê. Mas é bem interessante você ver os horários que normalmente sai o passeio. É um passeio de meio-dia, é um passeio de dia inteiro. Então isso também vai te ajudar a fazer o teu roteiro e a vir encaixando
todas as peças aí, todos os destinos, né, todas as coisas que você consegue conhecer dentro da sua viagem. E depois disso a gente passa para a alimentação. Eu sei que é um pouco difícil, né, de você fazer uma cotação de alimentação. Normalmente eu faço cotação por refeições, e aí é onde você tem que prestar atenção lá também na diária do seu hotel. Então, se eu tenho um hotel com café da manhã, eu faço um orçamento de almoço e janta, que eu estaria gastando, né, nos dias que eu estiver lá. E também faço ali um orçamento, coloco alguma coisa a mais, porque a gente sempre vai dar uma beliscadinha, vai comer alguma coisa durante o dia, se estiver andando principalmente. E o que eu uso para fazer a cotação dos preços de alimentação das minhas viagens são as cotações do site Quanto Custa Viajar. Então você consegue entrar no Quanto Custa Viajar e lá você faz a cotação de alimentação para a cidade onde você está viajando. Então vamos supor que eu estou indo viajar para Fortaleza, então jogo lá Fortaleza e ele coloca quais são os preços, né? O preço médio e os preços mínimos e máximos ali em tese que eu estaria pagando por alimentação. E a partir dessas cotações você já consegue ter uma boa ideia e se planejar de maneira bacana para saber como é que você vai fazer, né? Quanto que você vai gastar de alimentação. E aquilo que eu tinha falado anteriormente do link da alimentação com os passeios é realmente quando você faz passeios que passam os horários de almoço ou horário da janta. Então, nesses casos, quando eu sei que eu vou fazer passeios mais longos, eu já sei que a minha alimentação vai ser durante aquele passeio, e aí você vai observando, né, como é que você vai fazer. Às vezes a gente faz passeios, por exemplo, que passam da hora do almoço, mas eles chegam 1 hora, 2 horas na cidade de destino. E se aí o preço de alimentação durante aquele passeio for mais caro, às vezes a gente já sai para o passeio com alguma coisa, leva alguma coisa na mochila para comer, e quando volta ali passa 1 ou 2 horas de meio-dia, mas a gente almoça no retorno do passeio. Então são coisas que a gente sempre observa, né, com relação ao link de alimentação, com os passeios e também com o hotel. Essa daí é até uma história de uma viagem, né, que a gente estava planejando, estava fazendo uma consultoria para Cancún, e as pessoas que estavam contratando a gente, eles queriam saber se valia a pena contratar o All Inclusive. E no caso deles não era muito aconselhável que fizesse a All Inclusive, porque eles estavam fazendo a viagem com poucos dias, e todos os dias praticamente que eles estavam, né, em Cancún, eles estariam fazendo passeio de dia todo. Então, na verdade, eles iam pagar o inclusive, mas não iam poder aproveitar as coisas que tem no hotel. Então, também é bem bacana que você faça o link, né, com todos esses pontos. Você nunca vê eles em separado, você avalia todos os pontos da sua viagem em conjunto. E o que a gente também sempre faz com relação às viagens, e essa é a nossa próxima dica, é com relação aos transportes. Eu sempre pesquiso na cidade de destino se é aconselhável alugar carro, se não é, né, os passeios, se eu consigo chegar de carro até o local dos passeios, se isso pode me dar alguma vantagem de tempo e também a vantagem econômica, porque muitas das vezes você consegue fazer passeios mais baratos, consegue fazer uma viagem mais barata alugando carro, mas existem alguns lugares que não é o caso, que não funciona tão bem esse transporte de carro, que o acesso aos pontos turísticos é um pouco difícil, e nesse caso, até por questões de segurança, é mais aconselhável que você faça com empresas de turismo locais, ou em alguns lugares, como a gente já fez viagens, né, para o Chile, é um país onde tem uma rede de metrô que funciona muito bem ali dentro da capital. Então, naquele caso, a gente escolheu um hotel próximo ao metrô, e dali a gente conseguiu andar de metrô e conhecer todas as principais atrações do local de destino. Então faça esse orçamento e veja qual vai ser a melhor forma de transporte, a melhor forma de se locomover dentro do destino em que você estiver. E aí, já, né, passando para os pontos finais das nossas dicas aí de viagem, a gente sempre aconselha que você tenha um seguro viagem, principalmente no exterior, em alguns países, né, os custos de saúde são bem elevados. Em alguns países você vai encontrar dificuldades para ser atendido se tiver algum imprevisto, se precisar de algum apoio de saúde. Então é bem baratinho e vale muito a pena que você faça a contratação de seguro viagem. Colocando na internet seguro viagem, você consegue encontrar várias opções. Se você não sabe o que é isso, a gente também já fez um vídeo que fala sobre seguro viagem, e lá eu falo tudo certinho como é que funciona, e até cito algumas empresas como referência, que são empresas que nós já utilizamos e que realmente funcionam muito bem. E se você estiver fazendo uma viagem
para o exterior, não esqueça de desbloquear o seu cartão para uso internacional. Então, às vezes a gente não se atenta nesse ponto e quando você chega no exterior e vai passar o cartão, você percebe que o seu cartão ele não está funcionando porque você não desbloqueou. O mais aconselhável, né, é que você ligue para o banco, ligue para o seu gerente lá na sua agência e desbloqueie o cartão, mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, alguns bancos já têm isso até pelo próprio aplicativo. Você entra no aplicativo do banco, na sua conta, e lá já tem a opção de desbloquear o cartão para uso internacional e você coloca qual é a data que você vai chegar, né? E até a data que você vai estar saindo do país e eles liberam o seu cartão para que você use ele no exterior durante esse período. E isso daí também é um dispositivo de segurança dos bancos que te protege contra ataques de hackers ou pessoas do exterior que estejam com os dados do seu cartão, porventura tenham hackeado o seu cartão e queiram utilizar ele no exterior. E aí, por fim, depois que você olhou todos esses pontos, né, viu todos os quesitos que vão ter impacto, que vão ser importantes na sua viagem, eu costumo somar todos os custos e eu vejo quantos meses faltam do dia que eu estou para o dia da minha viagem e quanto eu já tenho de dinheiro e quanto que eu tenho que guardar de dinheiro até o dia da minha viagem. E aí eu separo realmente, né, por mês, faltam 5 meses. Então separa aquele dinheiro que eu tenho que ter, que eu tenho que juntar ainda nos meses que faltam para minha viagem e eu já costumo ir guardando ali por mês para chegar na minha viagem bem tranquilo. E outra coisa que eu também sempre faço, eu sempre tento já pegar esses itens que podem ser parcelados, né? O aéreo, as hospedagens, às vezes a gente consegue comprar passeio, aluguel de carro, você consegue fazer com antecedência e eu já costumo ir pagando. Dentro desse orçamento, vamos supor que eu teria que guardar R$300 por mês. Então eu vou já abatendo essas parcelas e já vou pagando tudo que eu consigo pagar antes, porque daí eu já chego mais tranquilo na minha viagem, realmente só para aproveitar e só com o dinheiro que eu vou gastar lá, com os outros passeios, com alimentação, com presentes. Então a gente passa bem mais tranquilo e é uma coisa que eu aconselho também. E ao passo que você for comprando, né, as coisas, for fazendo as suas reservas, for comprando os seus aéreos, outra coisa que eu sempre faço nas minhas viagens é fazer uma pasta da viagem. Então eu pego uma daquelas pastas catálogo e eu vou guardando todos os vouchers, todos os números de reserva, todos os números de confirmação, e ali tem os contatos, endereços, e quando eu chego no meu destino, eu já tenho tudo separadinho, tenho todos os vouchers ali, todos os endereços, telefones, e isso me dá bastante tranquilidade, e até se você tiver algum problema, se você tiver algum imprevisto, você já sabe ali quais eram os códigos da sua reserva, o número do saque para você poder ligar, enfim, é uma coisa que ajuda bastante e que deixa a sua viagem bem mais organizada. E pessoal, com respeito às dicas de viagem, né, as dicas de planejamento de viagem, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu espero que não tenha sido muita coisa, né, que vocês tenham conseguido assimilar as dicas que a gente deu aqui, mas eu tenho uma notícia boa. Então agora nós vamos começar com um quadro de planejamento de viagens aqui no nosso canal e eu quero planejar a sua viagem. Então eu acredito que planejando o destino que vocês vão viajar, isso daí vai ajudar vocês e vai ajudar a gente também a entregar esse conteúdo e ajudar mais pessoas a viajarem mais por conta própria e gastando menos, que é o objetivo do nosso canal. Então nas próximas semanas eu vou estar fazendo vídeos planejando e fazendo todo esse passo a passo para um planejamento de uma viagem. E eu quero que você deixe nos comentários qual é o local que você está indo viajar ou qual o destino que você está planejando viajar esse ano. E aí eu vou escolher algum desses destinos e vou fazer o planejamento da sua viagem junto com você aqui nos próximos vídeos do nosso canal. E eu tenho certeza que tudo vai ficar muito mais claro e que isso vai ajudar você a planejar também as suas próximas viagens. E se você ainda não segue nossa página do Instagram, eu vou deixar o link aqui do Viajar para Todos e você pode estar seguindo a nossa página. Lá a gente posta conteúdos diários e lá a gente pode te ajudar com dicas ou até com a nossa consultoria a fazer a sua viagem gastando bem menos. Então deixa nos comentários para onde você quer viajar, que eu vou planejar o seu destino junto com você e até semana que vem. Tchau, tchau!